Quando a gente fala de câncer de uma maneira geral, a gente tem que entender que o câncer é uma doença genética. Quando a gente fala uma doença genética, significa que é uma alteração no nossos genes, que são pequenos pedacinhos de proteína que estão no nosso DNA e que levam então a alterações. A gente não deve achar que quando eu falo que o câncer é uma doença genética, que é uma doença hereditária, né? Então são coisas distintas, são diferentes. Então quando eu falo uma doença genética, eu preciso saber que nem todo caso de câncer de pulmão está relacionado ao tabagismo. Então existem alguns tipos diferentes de câncer de pulmão que estão relacionados a mutações essas que eu consigo identificar em testes genéticos específicos e que me ajudam a ter um melhor tratamento, uma melhor individualização de um maior conhecimento de uma doença. Então, um ponto importante é que existe também, falando sobre essa questão genética, um tipo que, embora seja mais raro de câncer de pulmão, que pode ser hereditário. Para isso, muitas vezes está relacionado a síndromes hereditárias de câncer e que reconhecer numa família, por exemplo, que teve história familiar de câncer de pulmão no passado, é importante saber que aquele indivíduo ele precisa passar por uma avaliação. Esse profissional que faz esse tipo de avaliação geralmente é um geneticista, é um médico com formação nessa área e que pode então avaliar a possibilidade de fazer um teste e esse teste então avaliar se tem a presença ou não de uma síndrome hereditária relacionada ao câncer. Então isso é extremamente importante porque se a gente consegue prevenir grande parte dos casos de câncer de pulmão, aqueles indivíduos que têm uma síndrome genética hereditária relacionada ao câncer, a prevenção nem sempre é possível, mas eu consigo fazer o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é a chave principal para a cura de qualquer câncer, seja de pulmão, seja de estômago, seja de mama ou de intestino. Toda vez que eu faço uma detecção precoce de uma lesão, eu consigo fazer um tratamento que ele tem uma taxa de cura na ordem de 100%. Então, essa informação é extremamente importante porque a mensagem final é que nem todo paciente que fuma, ele está livre de ter um câncer de pulmão. Então, é necessário estar atento aos sintomas, que vai ser o próximo módulo, a explicação sobre sinais e sintomas de alarme, aquilo que eu devo preocupar, aquilo que eu devo orientar para que um determinado paciente ou uma pessoa, um indivíduo, procure um profissional de saúde.